Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste tempo em que estamos nos dedicando à oração, neste ano da oração, vamos meditando as catequeses do Papa Francisco. Hoje nós entramos então no Novo Testamento. A oração de Jesus. Após percorrer as páginas do Antigo Testamento, o Papa Francisco nos convida a contemplar em Jesus a oração que nos aproxima de Deus, a oração que nos aproxima do Pai. No batismo de Jesus, já vemos a profunda comunhão entre o Pai e o Filho. Que nós possamos sempre buscar esta comunhão pela via da oração. Rezemos a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para iluminar nossa reflexão de hoje, vamos ouvir uma passagem do Evangelho que fala do batismo de Jesus Cristo. Que nós possamos então abrir nosso coração para acolher a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde,
Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 3, versículos de 21 a 22. Todo o povo se fazia batizar e também Jesus foi batizado. E enquanto estava em oração, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E veio uma voz do céu: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavras de salvação, glória a vós, Senhor. No nosso itinerário de catequeses sobre a oração, depois de termos percorrido o Antigo Testamento, chegamos agora a Jesus. E Jesus rezava. O início da sua missão pública tem lugar com o batismo no Rio Jordão. Os evangelistas concordam em atribuir uma importância fundamental a este episódio. Narram o modo como todo o povo se reuniu em oração e especificam que essa reunião teve um claro caráter penitencial. O povo procurava João para se fazer batizado, para o perdão dos pecados. Há um caráter penitencial de conversão. Portanto, o primeiro ato público de Jesus é a participação numa oração comum do povo, uma prece do povo que se faz batizar, uma oração penitencial, na qual todos se reconhecem pecadores. Por isso o Batista gostaria de se lhe propor dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? O Batista compreende quem é Jesus, mas Jesus insiste. O seu é um ato que obedece à vontade do Pai, um ato de solidariedade para com a nossa condição humana. Ele reza com os pecadores do povo de Deus. Ponhamos isso na nossa cabeça. Jesus é o justo, não é um pecador, mas ele queria vir até nós, pecadores, e ele reza conosco. E quando rezamos, ele está rezando conosco. Ele está conosco porque está no céu rezando por nós. Jesus reza sempre com seu povo. Reza sempre conosco, sempre, diz o Papa Francisco. Nunca rezamos sozinhos, rezamos sempre com Jesus. Ele não permanece na margem oposta do rio. Eu sou justo, vós pecadores, para marcar a sua diversidade e distância do povo desobediente, mas mergulhe os seus pés nas mesmas águas de purificação. Faz-se como um pecador, e esta é a grandeza de Deus que enviou seu Filho, que se aniquilou a si mesmo e se manifestou como um pecador. Jesus não é um Deus distante, e não pode ser. A encarnação revelou de forma completa e humanamente impensável. Assim, ao inaugurar a sua missão, Jesus coloca-se à frente de um povo de penitentes, como se estivesse encarregado de abrir uma brecha pela qual todos nós, depois dele, devemos ter a coragem de passar. Mas a via, o caminho, é difícil. Mas ele vai abrindo o caminho. O Catecismo da Igreja Católica explica que esta é a novidade da plenitude dos tempos. Assim diz: a oração filial que o Pai esperava dos seus filhos vai finalmente ser vivida pelo próprio Filho único na sua humanidade, com e para os homens. Jesus reza conosco. Ponhamos isso na cabeça e no coração, insiste o Papa Francisco. Jesus reza conosco. Portanto, naquele dia, nas margens do Rio Jordão, encontra-se toda a humanidade com os seus anseios de oração não expressos. Há, sobretudo, o povo dos pecadores, aqueles que pensavam que não podiam ser amados por Deus. Quantos não se atreviam a ir além do limiar do templo? Aqueles que não rezavam porque não se sentiam dignos. Jesus veio para todos, até para eles,
e começa precisamente por se unir a eles à frente deles. O Evangelho de Lucas destaca sobretudo a atmosfera de oração em que o batismo de Jesus teve lugar. Tendo sido batizado todo o povo, e no momento em que Jesus se encontrava em oração, depois de ter sido batizado, o céu abriu-se. Orando, Jesus abre a porta do céu, e daquela brecha desce o Espírito Santo. E do alto uma voz proclama a maravilhosa verdade: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Esta simples frase contém um tesouro imenso. Faz-nos intuir algo do mistério de Jesus e do seu coração, sempre voltado para o Pai. No turbilhão da vida e do mundo que chegará a condená-lo, até nas experiências mais duras e tristes que deverá suportar, inclusive quando experimenta que não tem onde reclinar a cabeça, até quando o ódio e a perseguição se desencadeiam à sua volta, Jesus nunca está sem o amparo de uma morada, habita eternamente no Pai. Eis a grande e única oração de Jesus. O Espírito Santo apodera-se da sua pessoa, e a voz do Pai atesta que ele é o amado, o Filho em quem se reflete plenamente. Essa prece de Jesus, que nas margens do Rio Jordão é totalmente pessoal e assim será ao longo de sua vida terrena, no Pentecostes tornar-se-á pela graça a oração de todos os batizados em Cristo. Ele próprio obteve este dom para nós e convida-nos a rezar como ele rezou. Por esta razão, se numa noite de oração nos sentirmos fracos e vazios, se nos parecer que a vida tem sido completamente inútil, nesse momento devemos implorar que a prece de Jesus se torne também a nossa. Hoje não posso rezar, não sei o que fazer, não me apetece, sou indigno, indigna. Neste momento, devemos confiar nele para que reze por nós. Neste momento, ele está diante do Pai rezando por nós, é o intercessor. Mostra ao Pai as feridas por nós. Tenhamos confiança nisso, convida o Papa Francisco. Se tivermos confiança, então ouviremos uma voz do céu, mais alta do que a voz que se eleva da nossa ignomínia, e ouviremos esta voz sussurrar palavras de ternura. Tu és o amado de Deus, tu és o Filho, tu és a alegria do Pai que está nos céus. Precisamente para nós, para cada um de nós, ressoa a palavra do Pai. Mesmo que fôssemos rejeitados por todos, pecadores da pior espécie, Jesus não desceu as águas do Jordão para si mesmo, mas por todos nós. Foi todo o povo de Deus que se aproximou do Jordão para rezar, para pedir perdão, para fazer o batismo de penitência. E como diz aquele teólogo, aproximaram-se do Jordão com a alma e os pés nus, isto é, humildemente. Rezar requer humildade. Abriu os céus como Moisés abriu as águas do Mar Vermelho, para que todos nós pudéssemos passar atrás dele. Jesus ofereceu-nos a sua própria oração, que é o seu diálogo de amor com o Pai. Concedeu-nos-la como uma semente da Trindade, que quer criar raízes no nosso coração. E o Papa termina dizendo: acolhamo-la, acolhamos este dom, o dom da oração, sempre com ele, e não nos enganaremos. O ruído, Dom Helder Câmara. O ruído que impede de ouvir a voz de Deus não é de modo algum o vozerio dos homens, o trepidar das cidades e ainda menos o agitar dos ventos ou o marulho das águas. O ruído que abafa de todo a voz divina é o tumulto interior do amor próprio que estremece, das desconfianças que se agitam, da ambição que não dorme. Se ouvires a voz do vento
chamando sem cessar. Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos conceda a graça de uma profunda oração, uma proximidade tão grande de Deus que nunca tenhamos dúvida de que Ele nos ama, que somos filhos e filhas amados de Deus. Que a graça do batismo nos fortaleça sempre nesta proximidade, nesta comunhão com Deus e com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Batize-me, Senhor, com teu Espírito. Batize-me, Senhor, com teu Espírito. Batize-me, Senhor, com teu Espírito. Batize-me, 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 Senhor. Batize-me, Senhor, com teu Espírito. Batize-me, Senhor, com teu Espírito. Batize-me, Senhor, com teu Espírito. Batize-me, Senhor, batize-me, Senhor.